Dia 4. Por que algumas pessoas têm uma percepção completamente errada de Deus? O poeta austríaco Peter Rosegger teve a impressão, desde criança, de que seu pai era muito severo. Um dia ele fez algo ruim. Por temer que seu pai o punisse, ele se escondeu em uma grande caixa de relógio na sala de estar. Ele podia ver pela fresta como seu pai entrou na sala e pediu a seus servos para procurá-lo. Depois que eles saíram, seu pai começou a chorar. Peter não aguentou mais e saiu da caixa do relógio. O pai nem pensou em puni-lo. Mais tarde, Peter Rosegger escreveu: "Desde então, eu soube que meu pai não era muito rígido." A partir daquele momento, ele soube como era o coração de seu pai. Muitas pessoas pensam assim como Peter Rosegger sobre seu pai, que ele era muito rígido. Alguns de nós simplesmente relacionam a imagem que temos de nosso pai terreno ao nosso pai celestial. Na maioria dos casos, isso é naturalmente errado. Pergunta: onde se originou a falsa percepção de Deus e de seu caráter? Resposta: lá no céu. Lúcifer foi o primeiro a determinar falsamente o caráter de Deus e apresentá-lo a outros de forma incorreta. Até hoje, o maligno se esforça para persuadir as pessoas de todas as formas possíveis a pensar mal sobre o caráter de Deus. Cuidado com o mestre da mentira. Satanás enganou alguns a acreditar que Deus possui as características do mal, que na realidade ele mesmo possui. Ao espalhar o falso ensino da agonia eterna no inferno, ele conseguiu fazer com que alguns cristãos vissem Deus como um tirano vingativo. Como resultado, ele conseguiu convencer muitas pessoas na igreja a não terem o desejo de ouvir, e a preferirem se ocupar com alguma filosofia, como o ateísmo. Para as pessoas condescendentes, que querem acreditar, sem seu próprio estudo da Bíblia no amor de Deus, Satanás usa outra tática. Deus é tão amoroso que podemos fazer tudo o que quisermos, no final, ele salvará a todos. Salomão sabia que Deus, no final, responsabilizaria a todos. Eclesiastes 11, verso 9. No entanto, Satanás tenta persuadir os temerosos de que a vida cristã é difícil, dura e sem alegria. João disse exatamente o contrário em 1 João 5, verso 3. Ele tem um argumento aparentemente lógico para os ricos: eles teriam que desistir de muito mais do que ganhariam se seguissem a Jesus. Mas sabemos que Paulo teve uma experiência completamente diferente em Filipenses 3, verso 4. Satanás encoraja os superficiais a pensar que Deus é muito exigente e minucioso. Sim, Deus deve ser muito generoso com eles, mas para aqueles que os prejudicaram, ele deve retribuir meticulosamente. E ainda, Satanás leva outros a pensar que a teoria da evolução parece plausível. Ele influenciou outros a acreditar que Deus é apenas um homem velho e fraco, e que não deve ser levado a sério. Repetidamente, Satanás inventa algo novo para despertar uma falsa concepção de Deus na mente das pessoas, ou para eliminar Deus de seus pensamentos. Ele sabe exatamente isso: quem não conhece ou aprecia o verdadeiro caráter de Deus, dificilmente vai querer ter algo a ver com Deus. E é exatamente assim que Satanás quer mantê-los. Roger Morno escreveu: "Os demônios adoram brincar com a mente dos humanos", me disse um padre espírita durante meus dias como espírita. Eles colocam pensamentos e imagens na mente das pessoas com habilidade tão delicada que os receptores acreditam que são seus próprios raciocínios. Tradução livre de Review and Herald Publishing Association, 1995, página 70. Satanás e seus demônios tentam manipular os pensamentos daqueles que afirmam ser cristãos, de modo que, por seu pensamento e ações erradas, eles retratem de forma falsa ou insuficientemente o caráter de Deus. Um dispositivo de tentação muito eficaz. Satanás quer seduzir o maior número de pessoas possível. Não sem razão, Jesus alertou claramente sobre a sedução que seus seguidores experimentariam no fim dos tempos. A internet é um dispositivo sobretudo eficaz para seduzir as pessoas. Ninguém pode controlar a internet. Dessa forma, o maligno pode influenciar fortemente os pensamentos e ações, especialmente dos jovens. Por exemplo, um adolescente pode, a qualquer momento, ver qualquer coisa que lhe interessa na internet. Os pais basicamente não têm controle sobre isso. O que mais interessa aos adolescentes, quando estão entre si?
A indústria do cinema já sabe disso há muito tempo. Sexo e violência. Infelizmente, não apenas os adolescentes estão suscetíveis a esses tópicos, mas também muitos adultos. Precisamos nos perguntar constantemente: onde estou correndo o risco de ser seduzido por Satanás? Amor de Deus e nossa liberdade. Nosso Pai Celestial uniu seu amor à liberdade de forma indissociável. O amor verdadeiro só é totalmente expresso em liberdade. A liberdade é um bem tão valioso para Deus, que Ele deu essa liberdade a todas as suas criaturas, seus anjos, habitantes de outros planetas e nós, humanos. Podemos decidir a favor ou contra Deus. No entanto, também inclui aceitar as consequências de nossas decisões. Então, a pessoa que decide contra Deus, tem que arcar com as consequências negativas, e, infelizmente, outras pessoas também são afetadas pelas consequências negativas. Vamos falar sobre o amor de Deus e sua justiça. Porque Deus é amor, Ele sempre tratará com justiça. Em seu amor, Deus não pode aceitar que alguém seja enganado, espancado, estuprado ou prejudicado de qualquer forma. Consequentemente, todos que não se arrependeram de seus erros, no final terão que carregar a culpa de seus próprios pecados. O amor de Deus apenas coloca o mal que uma pessoa fez sobre ela. Cada pessoa determina sua própria medida. Visto que Deus também ama os pecadores, Ele prefere ver o pecador se arrepender e aceitar ser salvo. Mas quando o pecador rejeita a oferta de salvação, então, de acordo com a Bíblia, ele receberá o salário por seu pecado, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Também está de acordo com a justiça de Deus que no final dos tempos os fiéis sejam recompensados com a vida eterna. Apocalipse 22, verso 12. Eles aceitaram a oferta de salvação. Jesus tomou a punição por meus pecados sobre si mesmo em meu lugar. Isaías 53, verso 5. Visto que Deus geralmente não pune uma pessoa imediatamente quando ela peca, algumas pessoas se tornam mais ousadas, e com o tempo pecam ainda mais. No entanto, um pecador impenitente tem que suportar as consequências negativas de suas ações durante sua vida. Às vezes, essas consequências negativas dificilmente são discerníveis ou perceptíveis para essa pessoa, mas estão sempre lá. Considerando um pouco sobre o amor de Deus e o sofrimento neste mundo. Ao falar sobre este assunto, as pessoas têm muitas perguntas. O sofrimento é resultado do pecado. Como o pecado pode vir a existir em Lúcifer é um mistério absoluto para nós. Lúcifer, agora chamado de Diabo ou Satanás, é sem dúvida a causa de todo o sofrimento. E Deus está permitindo a ele um certo grau de liberdade, por um certo período, para que todos possam ver as consequências do pecado. Porém, quando a medida estiver cheia, e na minha opinião já está quase chegando a esse ponto, então Jesus virá e acabará com todo o sofrimento na terra. Com base em seu conhecimento de onde o pecado nos levou, os salvos nunca mais terão o desejo de pecar. Então, haverá unidade, harmonia e amor em todo o universo novamente. Podemos nos aprofundar mais nesse assunto lendo o livro, O Grande Conflito, de Ellen White, capítulo 29. A origem do mal. Sofrendo injustiça e fazendo o mal. Existe muita injustiça neste mundo por causa do pecado. Normalmente temos muito a dizer no tema do sofrimento da injustiça, pois muitas vezes nos sentimos afetados. Nós preferiríamos que Deus sempre interviesse imediatamente antes que qualquer injustiça acontecesse conosco. Mas então, a pessoa que teve o desejo de cometer a injustiça, poderia acusar Deus de tirar sua liberdade. É por isso que Deus raramente intervém diretamente. Só Ele sabe quando deve agir para evitar que algo pior aconteça. Exemplo. Punição da rebelião de Corá em Números 16. Somente no final dos tempos os fiéis testemunharão que o Eterno realiza atos de justiça e de direito, em favor de todos os oprimidos. Salmo 103, verso 6. Em geral, nos preocupamos menos com a questão de fazer o errado. E geralmente, é mais provável que um cristão sofra injustiças do que cometa erros. Mas vamos pensar brevemente sobre o que acontece conosco quando fazemos algo errado. Em primeiro lugar, nossa consciência pesa. Nossa consciência nos dá um sinal de que estamos no caminho errado. Esse sinal deve nos levar ao arrependimento.
Mas quando não confessamos e abandonamos o pecado, isso terá um efeito negativo em nosso caráter. Além disso, a paz de Deus deixa nossos corações. E muitas vezes os pecados dos pais só são passados para os filhos.